O sol escaldante do meio-dia castigava impiedosamente a pequena oficina mecânica na periferia de Salvador quando Francisco parou por um momento para limpar o suor que escorria pelo rosto. Aos 36 anos, aquele homem de mãos calejadas e coração sincero havia passado os últimos 15 anos da vida consertando carros velhos e motocicletas em sua pequena oficina no bairro de Cajazeiras, sustentando com dignidade sua esposa Benedita e seus 4 filhos. Para qualquer observador casual, Francisco parecia apenas mais um mecânico entre os milhares que trabalhavam nas periferias das grandes cidades brasileiras. Acordava antes das 6 da manhã, abria a oficina às 7, passava o dia com as mãos sujas de graxa atendendo clientes que muitas vezes mal tinham dinheiro para pagar pelos reparos, e voltava para casa no final da tarde exausto mas satisfeito por ter cumprido mais um dia de trabalho honesto. Contudo, havia algo diferente em Francisco que até mesmo os clientes mais apressados acabavam notando. Talvez fosse a paciência excepcional com que explicava os problemas dos veículos para pessoas que não entendiam nada de mecânica. Talvez fosse a honestidade radical que o levava a sugerir reparos mais baratos quando percebia que o cliente enfrentava dificuldades financeiras. Talvez fosse a alegria genuína que irradiava mesmo nos dias mais difíceis, quando a oficina estava lotada e os prazos apertados. Na verdade, Francisco havia descoberto algo que transformara completamente sua compreensão sobre trabalho, propósito e significado da vida cotidiana. 3 anos atrás, durante um período particularmente desafiador quando a oficina quase faliu devido à crise econômica, ele havia experimentado um encontro espiritual profundo que mudou não apenas sua perspectiva sobre Deus, mas sobre como cada momento de sua vida poderia ser oferecido como adoração viva ao Criador. Antes dessa transformação, Francisco era cristão cultural que frequentava esporadicamente a Igreja Assembleia de Deus do bairro, principalmente para acompanhar Benedita e satisfazer expectativas sociais da comunidade. Sua fé era compartimentalizada, reservada para domingos de manhã e momentos de crise, mas largamente irrelevante para o trabalho diário, relacionamentos cotidianos e decisões práticas da vida adulta. A mudança começou quando Francisco enfrentou a possibilidade real de perder a oficina devido a dívidas acumuladas durante meses de movimento fraco. Clientes tradicionais haviam migrado para oficinas maiores que ofereciam preços mais baixos devido à economia de escala. Fornecedores pressionavam por pagamentos em atraso. A família dependia completamente da renda da oficina, e as opções pareciam limitadas: fechar o negócio e buscar emprego como funcionário em alguma empresa, ou encontrar forma de revitalizar o empreendimento familiar. Foi durante uma madrugada de oração desesperada, quando Francisco clamou a Deus por sabedoria e provisão financeira, que experimentou revelação que mudaria sua vida para sempre. Não houve vozes audíveis ou visões dramáticas, mas uma certeza crescente de que Deus não via sua oficina mecânica apenas como meio de sobrevivência, mas como campo missionário onde ele poderia demonstrar o amor de Cristo através de excelência profissional, integridade comercial e compaixão humana. Essa compreensão transformou completamente sua abordagem ao trabalho. Francisco começou a perceber cada cliente que entrava em sua oficina como oportunidade de servir a Cristo através do serviço prestado a pessoas criadas à imagem de Deus. Cada reparo executado com esmero se tornava oferenda de adoração. Cada conversa honesta sobre preços e necessidades reais dos veículos se transformava em demonstração prática dos valores do reino de Deus. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas gradualmente Francisco desenvolveu filosofia de trabalho que integrava completamente sua fé cristã com sua competência profissional. Começou cada dia de trabalho com oração silenciosa, pedindo a Deus para usar suas habilidades mecânicas para abençoar as pessoas que dependeriam de seus serviços. Estabeleceu padrões de honestidade que às vezes resultavam em menor lucro imediato, mas construíam reputação sólida de confiabilidade que eventualmente atraía a clientela mais fiel. Quando seu João, aposentado de 70 anos, trouxe seu Fusca 1978 com problemas no motor, Francisco passou 2 horas diagnosticando meticulosamente a situação antes de descobrir que o problema era muito menor do que inicialmente parecia. Em vez de aproveitar a oportunidade para cobrar por serviços desnecessários, explicou honestamente que bastava trocar uma peça pequena e barata para resolver completamente o problema. Dona Maria, viúva que dependia de sua motocicleta para trabalhar como vendedora ambulante, trouxe seu veículo com problemas de freio numa tarde de sexta-feira.
Francisco percebeu que ela mal tinha dinheiro para pagar pelo reparo, mas sabia que ela precisava da motocicleta funcionando para trabalhar no fim de semana. Executou o serviço com esmero, cobrou apenas o custo das peças, e ainda deu dicas sobre manutenção preventiva que poderiam evitar problemas futuros. À medida que Francisco aprofundava sua compreensão sobre como viver para Cristo através de seu trabalho, a própria oficina começou a se transformar. Embora mantivesse o mesmo tamanho modesto e equipamentos básicos, o ambiente se tornou conhecido na vizinhança pela atmosfera de honestidade, competência e cuidado genuíno com os clientes. A parede da oficina ganhou um versículo bíblico discretamente emoldurado: "Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens." Francisco não forçava conversas religiosas com clientes que não demonstravam interesse, mas sua vida falava eloquentemente sobre valores cristãos através de ações consistentes que refletiam caráter transformado pela fé. Jovens do bairro começaram a procurar Francisco não apenas para serviços mecânicos, mas como figura paterna que oferecia conselhos sábios sobre trabalho, relacionamentos e decisões importantes da vida. Ele nunca se recusava a ouvir, sempre encontrava tempo para orientar quem precisava, e frequentemente oferecia oportunidades de aprendizado para adolescentes interessados em aprender o ofício da mecânica. Carlos, rapaz de 18 anos que havia abandonado os estudos e estava envolvido com más companhias, começou a frequentar a oficina inicialmente apenas para observar Francisco trabalhar. Gradualmente, o mecânico foi envolvendo o jovem em tarefas simples, ensinando conceitos básicos de mecânica, e principalmente demonstrando através de seu próprio exemplo que era possível encontrar dignidade e propósito no trabalho honesto. Sem sermões moralizadores ou pressão religiosa explícita, Francisco oferecia alternativa concreta de vida para jovens que viam poucas opções positivas em seu ambiente social. Sua oficina se tornou espaço de formação não apenas técnica, mas humana, onde valores como responsabilidade, honestidade e dedicação eram transmitidos através do exemplo prático diário. A reputação de Francisco como mecânico competente e homem íntegro gradualmente se espalhou além dos limites de seu bairro. Clientes começaram a recomendar seus serviços para amigos e familiares, não apenas devido à qualidade técnica de seu trabalho, mas pela experiência única de ser atendido por alguém que claramente se importava com o bem-estar das pessoas além do lucro financeiro. Motoristas de táxi, que dependiam criticamente de veículos confiáveis para seu sustento, descobriram em Francisco mecânico que compreendia suas necessidades específicas e trabalhava com urgência necessária para minimizar tempo parado. Ele estabeleceu sistema de prioridades que considerava não apenas ordem de chegada, mas necessidade real dos clientes, priorizando pessoas que dependiam de seus veículos para trabalhar sobre aqueles que tinham carros secundários ou podiam facilmente usar transporte alternativo. Pequenos empresários que operavam frotas de delivery ou transporte local encontraram em Francisco parceiro confiável que oferecia manutenção preventiva honesta, reparos de emergência quando necessário, e conselhos práticos sobre como prolongar vida útil de veículos que operavam sob condições severas de uso comercial. A competência técnica de Francisco continuou crescendo à medida que ele investia conscientemente em aperfeiçoamento profissional, mas sempre com motivação clara: servir melhor aos outros através da excelência em seu ofício. Participava de cursos de atualização sobre tecnologias automotivas, estudava manuais técnicos durante horas vagas, e procurava constantemente formas de oferecer serviços melhores a preços justos. Benedita, que inicialmente havia observado com alguma preocupação a intensificação do envolvimento religioso de seu marido, gradualmente compreendeu que a transformação espiritual de Francisco estava resultando em benefícios concretos para toda a família. Ele se tornara marido mais presente emocionalmente, pai mais paciente com os filhos, e provedor mais estável financeiramente à medida que sua reputação profissional se consolidava. Os 4 filhos, Roberto, de 15 anos, Joana, de 13, Miguel, de 11, e Carla, de 8, começaram a se orgulhar do trabalho de seu pai de forma que raramente acontecia em famílias onde o chefe trabalhava em profissões consideradas menos prestigiosas socialmente. Eles viam clientes expressarem gratidão genuína pelos serviços recebidos, observavam o respeito que Francisco recebia na comunidade, e gradualmente compreendiam que qualquer trabalho honesto executado com excelência e amor podia ter dignidade real. Roberto, o mais velho,
começou a ajudar na oficina durante fins de semana e férias escolares, não apenas para complementar renda familiar, but para aprender valores que Francisco transmitia através de seu exemplo diário. O jovem absorveu lições sobre integridade, trabalho duro e serviço ao próximo que moldariam seu caráter muito além de qualquer educação formal que pudesse receber. Joana desenvolveu interesse por administração e começou a ajudar com aspectos organizacionais da oficina, controle de estoque de peças, agendamento de clientes, gestão de contas a pagar e receber. Sob orientação paciente de Francisco, ela aprendeu princípios de gestão empresarial baseados em honestidade e transparência que contrastavam com práticas questionáveis que observava em outros negócios da região. 3 anos depois de sua transformação espiritual, Francisco havia se tornado figura respeitada não apenas como mecânico competente, mas como líder natural da comunidade. Vizinhos procuravam seus conselhos sobre questões que iam muito além de problemas automotivos. Sua oficina se tornara ponto de encontro informal onde homens da região discutiam problemas locais, compartilhavam informações sobre oportunidades de trabalho, e encontravam encorajamento durante períodos difíceis. Quando a Associação de Moradores do bairro enfrentou crise de liderança devido a conflitos internos e acusações de má gestão, Francisco foi convidado a assumir posição de destaque. Ele aceitou relutantemente, mas estabeleceu desde o início padrões de transparência e prestação de contas que restauraram confiança da comunidade na organização. Sob sua liderança, a associação implementou projetos concretos que melhoraram qualidade de vida no bairro, negociação com o poder público para melhoria do sistema de coleta de lixo, organização de mutirões para limpeza de áreas comuns, estabelecimento de parcerias com organizações não governamentais para oferecer cursos profissionalizantes para jovens locais. Francisco nunca usava sua posição de liderança para promover agenda religiosa específica, mas seus valores cristãos influenciavam naturalmente todas as decisões que tomava. Priorizava projetos que beneficiavam famílias mais necessitadas. Insistia em processos democráticos e transparentes para todas as decisões importantes. Promovia iniciativas que fortaleciam coesão social e solidariedade comunitária. 5 anos depois de descobrir como viver para Cristo através de seu trabalho diário, Francisco havia expandido significativamente o escopo de sua influência sem abandonar sua vocação original como mecânico. Sua oficina continuava sendo o centro de suas atividades, mas agora também servia como base para diversos ministérios práticos que abençoavam a comunidade de formas variadas. Estabeleceu programa informal de capacitação profissional onde jovens da região podiam aprender noções básicas de mecânica, elétrica automotiva e empreendedorismo. Não cobrava pelos ensinamentos, mas exigia dos aprendizes compromisso sério com estudos e desenvolvimento de caráter sólido. Muitos jovens que passaram por esse programa informal conseguiram posteriormente emprego em oficinas maiores ou estabeleceram seus próprios negócios. Durante fins de semana, Francisco organizava mutirões onde oferecia serviços gratuitos de manutenção básica para veículos de famílias carentes da comunidade. Verificação de freios, troca de óleo, regulagem de motor, e pequenos reparos que poderiam prevenir problemas maiores e mais custosos. Esses mutirões se tornaram eventos comunitários que fortaleciam laços sociais e demonstravam amor cristão de forma prática e tangível. Benedita se juntou ativamente a esses esforços, organizando lanches comunitários durante os mutirões e coordenando o grupo de mulheres que oferecia apoio a famílias enfrentando dificuldades especiais. A família inteira havia abraçado a visão de que suas vidas existiam não apenas para benefício próprio, mas para servir outros de formas que honrassem a Cristo. Aos 42 anos, Francisco havia desenvolvido compreensão madura sobre o que significava viver completamente para Cristo através de trabalho secular. Sua oficina prosperava financeiramente, mas riqueza material nunca se tornara o objetivo principal. Ele reinvestia consistentemente parte dos lucros em melhoramentos que permitiam servir melhor aos clientes e em projetos comunitários que beneficiavam pessoas em necessidade. Sua reputação de integridade era tão sólida que clientes frequentemente deixavam veículos em sua oficina sem se preocupar com orçamentos detalhados ou supervisão constante. Sabiam que Francisco cobraria apenas pelos serviços necessários, executaria trabalho com qualidade superior, e devolveria veículos em condições melhores do que quando foram recebidos.
Fornecedores de peças o respeitavam como cliente pontual nos pagamentos e parceiro comercial que construía relacionamentos baseados em confiança mútua em vez de pressão constante por melhores preços. Essa reputação frequentemente resultava em condições comerciais favoráveis que ele repassava para clientes em forma de preços justos. Autoridades locais reconheciam Francisco como líder comunitário que podia ser consultado sobre questões que afetavam o bairro. Sua opinião era valorizada porque todos sabiam que ele sempre priorizava bem comum sobre interesses pessoais e oferecia perspectivas equilibradas sobre problemas complexos. Roberto, agora com 21 anos, havia desenvolvido competência técnica impressionante e gradualmente assumia responsabilidades maiores na oficina. Mais importante, absorvera completamente a filosofia de trabalho de seu pai, excelência técnica combinada com integridade moral e compromisso com serviço aos outros. Francisco começou a considerar possibilidade de expandir operações, talvez abrindo segunda oficina em bairro próximo ou diversificando serviços para incluir outras especialidades automotivas. Mas qualquer crescimento seria guiado pelos mesmos princípios que haviam transformado sua pequena oficina em instituição respeitada na comunidade. Joana, agora cursando administração em universidade local através de programa de bolsas que Francisco havia ajudado a estabelecer em parceria com organizações empresariais da região, planejava retornar para ajudar com aspectos administrativos do negócio familiar. Sua educação formal complementaria a sabieza prática que havia absorvido observando operações da oficina durante anos. Miguel e Carla, ainda estudantes, já demonstravam interesse em contribuir para negócios familiares e projetos comunitários de formas apropriadas para suas idades. A família inteira havia abraçado a visão de que trabalho não era apenas meio de sobrevivência, mas vocação divina que podia ser exercida para a glória de Deus e benefício do próximo. Em conversas com jovens que buscavam orientação sobre carreira e propósito de vida, Francisco sempre enfatizava que vocação cristã não se limitava a profissões religiosas tradicionais. Qualquer trabalho honesto executado com excelência e amor podia se tornar forma de adoração e serviço a Deus. Ensinava que diferença fundamental não estava no tipo de trabalho realizado, mas na motivação, atitude e padrões éticos que guiavam a execução das tarefas diárias. Mecânico que consertava carros para a glória de Deus estava cumprindo vocação tão sagrada quanto pastor que pregava sermões ou missionário que evangelizava em terras distantes. Sua mensagem central era sempre consistente: Cristo queria ser Senhor não apenas dos domingos de manhã, mas de cada momento da vida humana. Trabalho secular podia se tornar ministério espiritual quando executado com motivação correta, padrões altos, e amor genuíno pelas pessoas servidas. Francisco havia descoberto que vida cristã autêntica não exigia abandono das responsabilidades práticas do mundo, mas transformação dessas responsabilidades em oportunidades de demonstrar caráter de Cristo através de ações concretas que tocavam vidas reais de formas tangíveis e significativas. Pessoas que conheciam Francisco frequentemente comentavam sobre qualidade diferente que percebiam em sua presença. Não era resultado de pregação constante ou proselitismo agressivo, mas fruto natural de vida transformada que irradiava paz, propósito e amor genuíno pelas pessoas. Clientes se sentiam valorizados e respeitados em sua oficina de formas que raramente experimentavam em outros estabelecimentos comerciais. Jovens encontravam nele mentor que oferecia direção prática para a vida sem julgamento ou condenação. Vizinhos o viam como exemplo de como fé cristã podia resultar em benefícios concretos para a comunidade inteira. Sua vida havia se tornado argumento eloquente sobre relevância e poder transformador do cristianismo aplicado consistentemente às realidades práticas da existência humana cotidiana. Francisco provava diariamente que era possível honrar a Cristo através de trabalho secular, que vocação divina podia se manifestar em qualquer profissão honesta, e que vida cristã autêntica inevitavelmente resultava em bênçãos que se espalhavam muito além dos limites da experiência individual. A pequena oficina mecânica em Cajazeiras havia se tornado testemunho vivo de que o reino de Deus podia se manifestar em qualquer lugar onde pessoas decidissem viver completamente para Cristo, transformando o trabalho comum em ministério sagrado e demonstrando através de ações cotidianas o amor divino que havia transformado suas próprias vidas.